quando nós fizemos o primeiro contato, esse bate-papo com você foi por indicação de um outro pesquisador que eu entrevistei. Ele falou para mim, viu, Fernando? Agora eu vou te falar, não deixe de bater um papo com o Fernando. É uma voz extremamente interessante, ousada e corajosa dentro da academia. Eu fiquei muito feliz que você tenha querido falar sobre esse tema, né? Que realmente é um tema que me fascina. Então, o meu background, digamos assim, é esse. Né? Eu sou um cara que trabalha com historiografia das ideias voltada para a discussão disciplinar da geografia, resumindo. Né? Então, por isso que eu tenho esse diálogo muito forte com a história. Ok, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouquinho da cultura política dominante dentro das universidades. Tem vários matizes nessa questão, né, do que se chama de cultura política. A primeira coisa que eu diria é que a gente precisa qualificar melhor o que a gente entende por cultura política. Então, cultura política seria um conjunto de comportamentos políticos que muitas vezes não são conscientes, mas que são absorvidos de maneira sistemática em um dado ambiente. Né? Então, e é uma cultura porque transcende a psicologia do indivíduo, algo que é supra-individual e que caracteriza o ambiente. Então, eu tenho notado, de 10 a 15 anos para cá, uma exacerbação da questão da politização do ambiente acadêmico. Aí, quando eu digo que há uma exacerbação dessa politização, muita gente me interpela dizendo: ah, Fernando, mas você acredita que a atividade intelectual, que a atividade acadêmica, ainda mais nas ciências humanas, é uma atividade que pode ser politicamente neutra? Não, eu não acredito em neutralidade no trabalho intelectual, no trabalho acadêmico. Mas eu acredito que existem níveis de proselitismo e de simplificação intelectual que são incompatíveis com uma ética própria a uma experiência acadêmica. Eu penso que a experiência intelectual, a vida espiritual, ela tem uma dimensão existencial, uma dimensão ética, uma dimensão até estética, se você pensar num sentido filosófico mais alargado, que está além das questões políticas. É evidente que existem dimensões políticas na academia, na vida acadêmica, no ato, né, de um professor universitário, enfim, no que ele escolhe discutir ou não, existem. Mas essas dimensões políticas elas não podem esgotar a experiência da vida espiritual. E nos últimos 10 a 15 anos, me parece que, por várias razões, a difusão das redes sociais, a mudança no perfil das gerações que começaram a frequentar a universidade, né? A mudança também no background desses jovens que estão chegando para terem aulas na academia, enfim, tudo isso acabou modificando um pouco do ethos, digamos assim, da academia. Então, se por um lado é verdade que a busca da verdade nas ciências humanas não é um empreendimento neutro, também é verdade que a ciência não pode ser confundida com proselitismo político. E nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais uma obsessão crescente, principalmente nos ambientes de ciências humanas, nos departamentos, nos cursos, mas na academia como um todo, porque as práticas administrativas também estão sendo influenciadas por isso, uma obsessão com questões de raça, gênero, orientação sexual, e com a ideia de que o mundo é dividido em opressores e oprimidos. Né? Então, você tem uma reciclagem de um binarismo torpe, né? Cujas origens remotas, se a gente pensa na civilização ocidental, a civilização ocidental, como ela foi historicamente marcada pela presença do cristianismo, ela tem uma tendência ao pensamento maniqueísta também, né? Bem e mal. E me parece que, na modernidade, aí já abrindo um arco histórico maior, em alguns casos, principalmente nos casos das chamadas utopias políticas, né, essa distinção maniqueísta entre o bem e o mal, ela migra para o plano da política. Tá? E aí a gente tem um quadro assim, do fim do século XX para cá, em que essa distinção maniqueísta, né, cuja origem é o cristianismo, ela migra para a política, ela se seculariza, e ela passa a ser o fundamento da prática política. Então, hoje você tem pessoas na academia, e muitas pessoas que acreditam que você é um mocinho ou um vilão, você é bom ou mal, a depender da cor da sua pele, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua classe social, da sua origem regional. Né? Existe uma exacerbação desse maniqueísmo binário de opressores e oprimidos que está destruindo a possibilidade de uma compreensão mais sofisticada do mundo humano e social. Né? Isso tem muito a ver, me parece, com a crise do marxismo. Nós sabemos que depois que
depois que os crimes acontecidos nos regimes comunistas foram expostos você tem uma reorientação global das estratégias das esquerdas, então há uma migração progressiva para essas pautas de raça, gênero e orientação sexual, e hoje em dia elas tomaram conta de tudo, inclusive não só da pesquisa em ciências humanas, não, mas das práticas administrativas. Então, tudo está sendo nivelado por uma preocupação com raça, gênero e orientação sexual, né? Isso virou uma obsessão, isso virou um monolitismo ideológico que, no meu entendimento, está emburrecendo a academia. E eu tenho uma visão também do papel da academia. Eu não penso que o papel da academia é fazer justiça social. Não estou discutindo se a justiça social é uma coisa desejável ou não. É claro que eu acho que é desejável, isso precisa ser discutido, precisa ser conceitualizado, o que a gente entende por justiça social, mas isso não é a função de uma instituição acadêmica, no meu entendimento. A função de uma instituição acadêmica é produzir conhecimento, né? É fomentar uma relação, que eu chamo, às vezes, eu gosto dessa expressão, uma relação mais existencial dos indivíduos com o conhecimento, que está para além desse proselitismo político. Então, me parece que essa politização exacerbada da academia, promovida nos últimos anos por essas chamadas pautas identitárias, tem acabado com essa finalidade específica da academia, né? Não tem sentido a gente achar que a função da academia é fazer justiça social, porque, primeiro, né, eu gosto muito desse bordão do Max Weber, que certamente vocês conhecem, que é um sociólogo alemão, que ele diz que ciência e política são duas vocações. Quando o Weber diz que ciência e política são duas vocações, ele não está dizendo que a ciência é neutra, mas ele está dizendo que a tarefa do intelectual e que a tarefa do político são tarefas diferentes. Então, o político ele busca o poder, né? Ele busca convencer os outros. Muitas vezes ele busca doutrinar os outros em prol de um projeto de poder. O intelectual, não. O intelectual, por mais que a atividade dele não seja neutra, ele tem um compromisso com a verdade. Então, eu penso que houve, de 15, 20 anos para cá, no mundo de língua inglesa também tem um problema muito sério, que migrou para os países da América do Sul, no caso do Brasil, tem um problema muito sério de redução da academia a uma função política. Me parece, você entrevista muitos filósofos nesse canal, né? Olha, a existência humana tem inúmeras dimensões, a política é só uma dessas dimensões. Então, eu penso que a academia está em crise, eu penso que em países como o Brasil, o nível dos quadros que estão fazendo parte das instituições acadêmicas é cada vez pior, tá? Tanto de discentes como de docentes. E me parece que essa crise é de difícil solução, porque em países como o nosso, aí, trazendo a questão para o Brasil, o campo das ciências humanas aqui ele já é formado nessa atmosfera de proselitismo muito forte, né? Então, eu não sei como é que vai ficar a função da academia. Muitas vezes, quando eu faço essa crítica ao proselitismo, muita gente me acusa, você tem um pensamento burguês, reacionário, não sei o quê, né? É porque realmente eu entendo que a função da academia investe-se muito dinheiro em pesquisa, né? Muitos países ocidentais, não só o Brasil. Então, assim, a gente não pode reduzir a nossa atividade intelectual, que muitas vezes é financiada pelo Estado, financiada pelo contribuinte, a um proselitismo, tá? Então, me parece que a situação está realmente, em alguns casos, ela anda fora do controle, tá? Embora você tenha pesquisadores muito sérios, você tem também pessoas que entendem que a atividade acadêmica ela é uma extensão da militância política e dizem isso para quem quiser ouvir. Então, isso me parece muito grave, né? A ciência não pode se sujeitar à política, embora ela não seja neutra, resumindo.